tarde a todos. Meu nome é José Marcos Brito, mas as pessoas normalmente me chamam por Brito. Eu sou pró-diretor de pós-graduação em pesquisa no Inatel, sou coordenador do Centro de Referência em Radiocomunicações do Inatel e secretário-geral do projeto 5G Brasil, que é uma associação que congrega 23 empresas do setor de telecomunicações com o objetivo de ajudar a disseminação do ecossistema de 5G aqui no Brasil. Eu vou fazer, na minha apresentação, uma breve visão geral do Inatel e do CRR, para quem não conhece, muito rapidamente. Depois vou falar um pouquinho sobre as motivações para o uso de tecnologia no campo. Vou ser provavelmente redundante, porque isso está sendo falado desde ontem, né? Então provavelmente não vou acrescentar nada aí. Trazer alguns problemas de conectividade no campo, né? Mostrar aí alguns gráficos para ilustrar os problemas de conectividade e terminar, então, mostrando algumas novas soluções tecnológicas que podem auxiliar na solução desses problemas de conectividade no campo, que não pode ser resolvido com as tecnologias que nós temos hoje. Bom, o Inatel é uma instituição de ensino e pesquisa, fundada em 1965, é uma instituição privada. Nós estamos localizados em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, e temos também uma unidade de desenvolvimento em São Paulo, mas o campus é único em Santa Rita do Sapucaí. Nós atuamos na área de ensino, pesquisa, desenvolvimento, inovação, extensão e responsabilidade social, como toda instituição de ensino e pesquisa faz, nada de diferente até aí. Aqui começa a primeira diferença, né? Nós temos hoje, dentre os colaboradores do Inatel, 71 professores e 381 especialistas atuando em P&D. Ou seja, o Inatel, diferente do que é mais comum nas universidades, tem uma forte atuação de desenvolvimento de soluções para o setor de telecomunicações, quer seja desenvolvimento de hardware, quer seja desenvolvimento de software. Ou seja, nós temos muito mais gente hoje trabalhando em desenvolvimento de soluções para o setor de telecomunicações do que na academia propriamente dita, né? Representa talvez 60% da nossa receita vem da área de desenvolvimento de soluções para o setor de telecomunicações. Nós temos 5 cursos de graduação, 5 cursos de engenharia de graduação, 2 cursos de tecnologia, temos 6 cursos de pós-graduação na área de tecnologia, um MBA, temos um mestrado em telecomunicações, específico em telecomunicações, e pretendemos ter um doutorado específico em telecomunicações em 2019. Na área de extensão, nós temos mais de 200 cursos de catálogo, mais de 44 mil capacitações já realizadas e 15 cursos à distância. Temos 100 alunos de mestrado, já formamos 166, 362 alunos de especialização, já formamos 1.628, 1.346 alunos de graduação, já formamos 7.700, sendo mais de 6.800 especificamente na área de telecomunicações, que é a nossa origem. O Inatel foi a primeira instituição com foco em telecomunicações na América Latina. Bom, dentro do Inatel, nós temos a área de desenvolvimento de projetos, que é o ICC, a gente chama de Inatel Competence Center, que, como eu disse, trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento, testes, educação continuada e documentação, nas mais diversas áreas relacionadas a telecomunicações, desde microeletrônica, radiofrequência, tarifação, smart grid, sistemas de telecomunicações e etc. Ou seja, a gente atua em praticamente todos os segmentos da área de telecomunicações. Bom, o CRR, que é o Centro de Referência em Radiocomunicações lá do Inatel, ele iniciou as suas atividades em 2015, ele é um projeto que foi financiado pelo MCTIC, Funtel e FINEP. A gente tem 4 projetos em andamento, um projeto de rádio digital de longo alcance e grande capacidade, com aplicação na área rural, um projeto de modem para comunicação por satélite em banda X, KU e KA, um projeto de padrões de comunicação sem fio para acesso à internet em banda larga, e um projeto de sistemas de comunicações móveis de 5ª geração, com foco em aplicação em área rural, como eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês. Nesse centro, nós temos 38 pesquisadores, sendo 11 doutores, 12 mestres e 15 engenheiros. Bom, dada essa visão geral aí do Inatel, vamos passar agora para os passos seguintes. Primeiro, falando um pouquinho das motivações para o uso de tecnologias no campo, né? Trouxe aí alguns dados, como eu já disse, provavelmente serei repetitivo, né? Existe uma demanda global muito grande por produtos agropecuários, essa demanda requer maior eficiência e maior produtividade no campo, e para eu aumentar a produtividade, eu preciso, na verdade, trabalhar melhor as informações coletadas e disponibilizadas no processo produtivo, né? Quer seja informações de umidade, temperatura, condutividade, etc.,
monitoramento do ar e da água, monitoramento de gado, logística do processo de produção, irrigação inteligente, uso de drones, monitoramento de aplicação, emprego de maquinário autônomo em lavouras. Então, aí algumas aplicações que a gente vê hoje, né, desde o uso de drone, monitoração de rebanho, monitoração do fruto, né, para determinar o momento exato da colheita, determinar o momento de colocar mais água e assim sucessivamente. Exemplos que já foram mostrados aí, em palestras anteriores. Né. No estudo que o BNDES fez, né, já foi dito que a área rural é uma área, o Sérgio já disse que a área rural é uma área prioritária nesse estudo de IoT no ambiente de área rural. Né. Definiu-se lá várias aplicações de IoT que podem resultar num grande aumento de produtividade, e eles separaram em alguns grupos lá. Uso eficiente de recursos naturais e insumos, uso eficiente de maquinário, segurança sanitária e bem-estar do animal, com as diversas aplicações que estão listadas aí, e também aplicação de produtividade humana. Então, essas são as 4 grandes áreas, né, que apareceram nesse estudo do BNDES sobre IoT no Brasil, Plano Nacional de IoT no Brasil. Já foi dito também que esse mesmo estudo aponta o impacto de até 21 bilhões do uso de IoT no ambiente rural em 2025, mas estudos internacionais apontam um impacto de 362 bilhões do uso de IoT em nível mundial, especificamente na área rural. Né? O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, nós temos 46% das exportações brasileiras e 21% do PIB do país relacionado com a área rural, e o ambiente rural é um dos ambientes prioritários no Plano Nacional de IoT, e lá no 5G Brasil, né, o ambiente rural também foi definido como um ambiente prioritário para as ações do projeto 5G Brasil no ecossistema de 5G. Né? Ou seja, o nosso maior foco é tentar fazer com que o processo de padronização do 5G em nível mundial olhe para as aplicações em áreas remotas, olhe para as aplicações em áreas rurais, que até então nunca foram consideradas nas padronizações anteriores, das gerações anteriores, da geração atual de sistemas de comunicações móveis. Então, a gente está fazendo um trabalho nos fóruns internacionais para tentar convencer as pessoas a conceber a tecnologia já olhando para a área rural como uma área prioritária em termos de conectividade. Bom, conectividade no campo. Né? Eu trouxe aí alguns gráficos para mostrar as nossas dificuldades. Né? Aí nós temos a densidade de banda larga fixa domiciliar no Brasil. As cores representam aí os números, né? Onde está azul escuro, que vocês provavelmente não vão conseguir ver, né? É onde nós temos, de fato, uma conectividade bastante significativa, mais de 80% dos domicílios com conectividade em banda larga, e aonde está branco, que é uma boa parte do mapa, se não a maioria do mapa, nós temos menos de 20% dos municípios conectados. E olha que eu estou falando de domicílios conectados. E olha que eu estou falando de domicílio, portanto, essas estatísticas estão relacionadas com a área urbana, elas não estão contemplando aí a área rural, né? Porque percentualmente os domicílios em área rural são muito menores do que os domicílios em área urbana. Então, se a gente se fosse possível fazer uma estatística olhando especificamente para a área rural, esse gráfico seria mais branco do que ele está hoje. Então, onde que se concentra, na verdade, a conectividade? Se concentra nas grandes cidades, né? E grandes cidades com grande poder econômico mesmo. No resto do país, nós temos conectividade ainda muito baixa. Esse outro gráfico mostra para a gente a velocidade média dos acessos banda larga fixos contratados, né? E, de novo, o azul mais escuro é a maior taxa e o branco é a menor taxa, né? Então, nós vemos também que a gente tem uma velocidade média, aí, olhando o país como um todo, baixo. Para muitas aplicações de IoT, isso não é problema, porque para muitas aplicações de IoT, a taxa de transmissão que eu preciso é realmente muito baixa.
né, mas para algumas aplicações específicas no campo, a gente precisa de vídeo de alta definição e realmente eu não consigo viabilizar a aplicação se nós não tivermos uma taxa de transmissão mais elevada. Então, isso não é um problema para uma grande gama de aplicações de IoT, mas é um problema para várias outras aplicações. E, por fim, esse gráfico mostra para a gente os municípios brasileiros sem presença de fibra ótica. Tudo que está verde aí significa que eu não tenho presença de fibra ótica no backbone. Qual que é o impacto disso? O impacto disso é, se eu não tenho presença de fibra ótica no backbone, muito provavelmente eu não vou conseguir levar altas taxas de transmissão na última milha para os usuários. Isso reflete, então, aquela baixa taxa de transmissão que nós tínhamos lá atrás. Então, nós temos um grande problema de conectividade, que é levar a comunicação às áreas rurais, levar, inclusive, a comunicação às áreas urbanas. Tem muitos municípios que são mal cobertos, embora, estatisticamente, o Sérgio colocou, a gente cubra a maior parte dos municípios, mas a gente cobre 80% da área do município sede. Então, tem 20% aí que não necessariamente está coberta. E, para a gente levar taxas elevadas, a gente precisa levar fibra ótica no backbone, e, portanto, a gente precisa inverter a coloração desse mapa aí. Isso é um desafio grande para o país. Além das aplicações de IoT no campo, o uso de IoT também tem aplicações na área da educação, também tem aplicações na área da saúde e também tem aplicação para a oferta plena de cidadania, que deve estar disponível não só para as pessoas que estão no ambiente urbano, mas também para as pessoas que estão em áreas remotas e no ambiente rural. Esse gráfico é apenas para mostrar que esse problema não é só do Brasil. A gente sempre acha que esse é um problema exclusivamente do Brasil, mas nós temos, na verdade, no mundo 4 bilhões de pessoas desconectadas ainda, ou seja, tem muita gente desconectada no mundo como um todo, e, portanto, soluções que a gente possa encontrar aqui para o país também poderão ser aplicadas em outros países. Esse é um gráfico do ITU. Muito bem. Além de tudo isso que eu falei aí atrás, nós temos problemas relacionados à tecnologia, ou seja, se, de um modo geral, eu tenho o que eu estou chamando aí de área remota, a mais de 15 quilômetros da área urbana, onde eu tenho a comunicação disponível, eu já tipicamente começo a ter problema de uso da tecnologia. Então, ou seja, mesmo que eu tenha lá na cidade o backbone óptico, mesmo que eu tenha lá na cidade o 4G, eu não consigo fazer essa conectividade chegar ao campo se a distância tipicamente for maior do que 15 quilômetros, numa média das tecnologias existentes. A outra questão são as fazendas de grande extensão. Há um mês atrás, eu visitei uma fazenda produtora de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, exatamente para tentar ajudá-los a encontrar uma solução de conectividade. E o problema deles não era a conectividade na sede da fazenda. Eles tinham internet na sede da fazenda, só que eles tinham lá 100 quilômetros por 100 quilômetros de terra. Então, começava a sair da sede, não tem mais comunicação. E os tratores estão espalhados, colhendo cana em tudo quanto é lugar. Ou seja, como é que eu levo a comunicação para o maquinário, para as pessoas que estão lá fazendo a colheita, ou plantio, o que for, mesmo tendo a comunicação na sede da fazenda, que às vezes tem. Às vezes ela está perto de uma área urbana, tem recurso suficiente para levar a conectividade até a sede, mas não consegue fazer com que a conectividade chegue aos maquinários pela grande extensão da fazenda. Então, são dois problemas diferentes. Muito bem. As soluções tecnológicas atuais para fazer conexão, olhando especificamente para o IoT, LoRa, NB-IoT, Sigfox, LTE, Wi-SAN, Wi-Fi, etc. Tem várias outras, eu coloquei as mais importantes aí. Elas não conseguem resolver esse problema por 3 razões. Ou elas possuem distância limitada, centenas de metros, ou elas possuem taxa limitada, centenas de bits por segundo. Aquelas que têm distância maior, como o Sigfox, por exemplo, limita na taxa, então, para muitas aplicações, ela não se aplica, ou possui um custo muito elevado, da ordem de grandeza aí de milhões de reais por estação. E, portanto, a gente não tem um problema resolvido na sua plenitude. Quais são as novas soluções tecnológicas para a conectividade no campo que nós estamos enxergando? Basicamente, 2.
A primeira é o uso de 5G, ou seja, volto a falar o que eu tinha dito antes, né? O 5G, se concebido olhando já para a área rural como um dos cenários de aplicação, ele pode resolver esse problema. A gente está tentando fazer com que a comunidade internacional se motive para isso nos fóruns internacionais, lá através do projeto 5G Brasil. Lá no Inatel, nós desenvolvemos um modem 5G, usando uma modulação inovadora, GFDM, já temos o protótipo dele pronto, fizemos uma demonstração em Brasília no ano passado, e agora nós estamos evoluindo esse protótipo especificamente para atender os requisitos de área rural num projeto que a gente chama de 5G Range, em parceria com outras instituições do Brasil e também com instituições europeias. A Universidade de Oulu, na Finlândia, a Universidade de Dresden, na Alemanha, e a Telefônica, na Espanha, a Universidade Carlos III, na Espanha. E para esse projeto 5G Range, o objetivo é ter conectividade de 50 km com uma taxa de 100 megabits por segundo. Ou seja, eu resolvo dois problemas. Resolvo aquele problema de ter a conectividade na área urbana, né, na cidade, e até 50 km eu consigo levar 100 megabits por segundo com essa solução. E resolvo o problema da fazenda que tem a conectividade na sede, desde que ela não tenha uma extensão maior do que 50 km. Senão eu teria que resolver colocando um repetidor. Em paralelo com isso, nós estamos trabalhando também numa solução chamada LTE in a Box, que é uma solução de baixo custo, visando o atendimento de áreas rurais. Bom, o modem 5G, essa figurinha aí é para mostrar que o 5G, diferente das outras tecnologias anteriores, ele tem 3 cenários de uso e nós estamos tentando colocar um 4º cenário de uso. Ele está sendo concebido para o que a gente chama de Enhanced Mobile Communication, ou seja, aumentar a taxa de transmissão para o usuário, como todas as outras gerações foram desenvolvidas. Ele está desenvolvido para comunicações que a gente chama de internet tátil, que seja capaz de viabilizar aplicações que tenham a realimentação tátil para o usuário. Para isso, eu preciso de um atraso menor do que 1 milissegundo. E ele está sendo desenvolvido para IoT, com uma conectividade de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. E nós estamos tentando colocar um 4º cenário de uso, que é o cenário de áreas remotas, com alcance de 50 km e 100 megabits por segundo, como eu tinha dito, né? Então, esse é o protótipo que nós já temos desenvolvido lá no Inatel. A gente fez uma demonstração em Brasília desse protótipo no ano passado, como eu já disse, né, com a presença do ministro Kassab. E esse protótipo ganhou uma competição internacional na Finlândia ano passado, de protótipos de soluções de 5G. Bom, o projeto 5G Range, ele está evoluindo esse protótipo para alcançar os 50 km com 100 megabits por segundo. Os parceiros brasileiros são o UNB, USP, CPQD, UFC e Ericsson, os internacionais eu já falei. E o objetivo é conceber um modo de operação para as redes 5G que viabilize o acesso à internet em áreas remotas a um custo adequado à realidade brasileira, incorporando tecnologias inovadoras como rádio cognitivo e etc. A gente pretende, como eu já disse, ter 50 km com 100 megabits por segundo e também atender mobilidade de até 120 km por hora, o que pegaria aí, sem nenhum problema a parte de transporte de caminhões e tratores e etc. A previsão é que a gente tenha a conclusão desse projeto em maio de 2020, ou seja, a gente pretende ter um protótipo em condições de ser repassado para a indústria em 2020. Na solução de LTE in a Box, né, a rede LTE ela tem uma grande complexidade no core da rede, que são essas caixinhas laranjas que estão colocadas aí, né, que fazem com que o custo por estação seja muito alto. Quer dizer, a gente tem lá a solução de 450 MHz, que o Sérgio colocou, que tem um alcance já de 30 km, mas tem um custo de implantação bastante elevado. É da ordem de grandeza de 1,2 milhões na primeira estação, 600 mil reais na segunda estação e 400 mil reais na terceira e nas próximas estações. Ou seja, nós estamos falando de custo de milhões de dólares para você implementar isso numa fazenda. Então, nós estamos tentando implementar uma solução em que eu coloco toda a rede dentro de uma única caixa, sem precisar do core da rede. A gente pretende ter um protótipo de demonstração disso agora em dezembro,
Ele já está em demonstração no laboratório, mas em dezembro ele deve estar em demonstração pública, e ele vai custar de insumos $12 mil. Ou seja, não sei quanto que ele vai custar no mercado, porque depois tem todo um custo de produção, de virar produto e etc. Mas o insumo é $12 mil. E nós estamos comparando $12 mil com $1 milhão. A diferença é uma coisa brutal. Então, se esse protótipo for bem sucedido, a gente espera ter um produto para ofertar para o setor agrícola em breve. Para as indústrias, que depois podem ofertar para o setor agrícola. Nós, como instituições de ensino, não produzimos nada, nós só produzimos protótipos. Muito bem. A taxa aqui vai ser 75 megabits por segundo, e, como eu disse, a gente tem a disponibilidade para dezembro de 2018. Concluindo, meu tempo acabou. O uso de tecnologia no campo é fundamental para aumentar a produtividade, ninguém tem mais dúvida disso, e manter a competitividade. O déficit de conectividade no campo no Brasil é enorme e é uma barreira para o uso de tecnologia no agronegócio. A gente ajuda a diminuir esse déficit com as coisas que o Sérgio colocou. É preciso rever o modelo tributário do país nesse setor, é preciso rever os investimentos no setor. As tecnologias atuais limitam a conectividade no campo em vários cenários, e a gente precisa de novas tecnologias. E a gente aposta no Inatel e no projeto 5G Brasil que as redes móveis de quinta geração podem ser a solução para esse problema. E elas vão estar padronizadas em nível mundial em 2020. Ok? Muito bem. Obrigado pela atenção. Meu contato está aí, se alguém precisar de mais informações.